Fala sério. Normalmente o medo te trava, você tem que tomar decisões importantes para sua carreira, para sua profissão, mas aí você fica imaginando tantas possibilidades negativas, tanta coisa de ruim que pode acontecer, isso vai lá e te dá uma travada? Eu sei, isso é mais natural, na verdade isso é instintivo do ser humano, tá certo? E eu quero te ensinar nos próximos minutos um conteúdo incrível para aprender a lidar com medo, porque infelizmente não tem como fazer ele sumir e você vai entender melhor como lidar com medo, o que o medo significa na sua vida e realmente aprender um exercício prático para que ele não te trave mais. Beleza? E não esquece de dar o seu like, compartilhar, deixar o seu comentário aqui, porque é tão importante para mim ter o seu feedback. Então, bora pro conteúdo, bora aprender melhor sobre como tomar as decisões mesmo com medo. Beijo, luz, tchau, tchau. Bom, o conteúdo de hoje é sobre como lidar com o medo de errar, com o medo de fracassar, com o medo de uma maneira geral, na hora de tomar uma decisão profissional. Gente, é fato, a sua carreira, a sua vida profissional vai exigir várias decisões no meio da jornada. E se você não estiver tomando decisões, isso não significa algo bom. Isso significa que você está deixando a vida te levar. E deixar a vida te levar significa que você pode parar em qualquer lugar. E não num lugar que você escolheu, e não num lugar que faz sentido para você. Então, assim, sim, você vai ter que aprender a tomar as decisões. Você vai ter que tomar decisões durante a sua vida profissional. E sim, isso vai dar medo, tá? Naturalmente isso vai dar medo. Você vai se sentir receoso, você vai ficar com medo, você vai realmente dar para trás algumas vezes. Mas o ponto é, eu quero te ajudar hoje, com esse conteúdo que eu preparei para você, a se livrar desse medo, a entender como lidar com esse medo. Na verdade, não é nem se livrar desse medo, porque a gente não consegue se livrar do medo. O medinho, ele sempre vai existir aqui dentro da gente. O ponto é, como eu lido com esse medo para que ele não me trave, para que isso não vire uma barreira. Então, é sobre isso que vamos falar hoje. Fica até o final, coloca aqui suas dúvidas, tá? Compartilha, porque esse é o objetivo, tá? Hoje eu tô com um cafezinho, porque ontem eu tava toda embaralhada nas minhas falas. Vocês lembram? Tinha acabado o café. Mas hoje, graças a Deus, chegou o cafezinho. Então, eu até falei, eu vou pegar um cafezinho pra tomar durante a live, porque eu adoro. Então, tô com um cafezinho com meu balde de água aqui, porque a água hidratem-se. Inclusive, água é prevenção de várias doenças. A louca, né? Vamos lá. Vamos falar sobre medo. Primeiro, o que é o medo? Nossa, gente, tá um calor aqui. Peraí. Ufa, abri a janela porque tava calor. Fica um barulhinho externo, mas não tô aguentando não. Tá ficando quente demais. Bom, vamos começar. O que é o medo? O medo é um sentimento, tá? Então, assim, não dá para você abrir mão de ter um medo. Não, porque o medo é um sentimento. É algo que você sente. E está muito relacionado ao nosso instinto de sobrevivência, tá? O medo, ele existe para nos proteger. E lá atrás, lá quando a gente era homem nas cavernas e tudo mais, ele era essencial, gente. Por quê? Se a gente não tivesse medo, ia ter um tigre lá do lado de fora da caverna e eu ia pegar, sair plena e o tigre ia lá e me matar. Entende? Então, assim, lá atrás, ter medo, até uma visão negativa, fazer uma tempestade em um copo d'água era positivo para em muitas das situações, porque isso protegia você, isso evitava que você tomasse atitudes que colocasse a sua vida em risco. De fato, o medo era algo muito importante. E o medo, ele é acionado, tem uma parte do cérebro, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, tem uma parte do cérebro nosso que chama amígdala. E essa parte do cérebro é a responsável por alerta vermelho, toma cuidado, perigo, 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 perigo. E aí, a partir do disparo dessa região do cérebro, da amígdala, você começa a sentir o medo, certo? Isso é só para vocês entenderem. E aí, como eu disse para vocês, lá na pré-história, o medo era muito essencial para proteger o ser humano. Então, assim, ele estava lá na sua caverninha, pleno,
e aí acabava a comida. E aí ele pensava, poxa, eu tenho que caçar. Mas eu vou caçar à noite? Não, porque eu tenho medo. Não, porque à noite eu não consigo ver. E aí o medo falava para ele, não vai, não caça à noite, vai caçar de dia. E aí você vai caçar por mês inteiro. Você não vai caçar todos os dias, porque todos os dias é muito mais perigoso. Então o medo servia como uma forma de manter a pessoa, manter o ser humano vivo. Ele protegia o ser humano. Por isso que era muito melhor o ser humano olhar para fora da caverna, às vezes não era nada, às vezes era um coelhinho que estava lá fazendo barulho. Mas era muito melhor ele pensar que era um tigre, e sendo que no fundo era um coelhinho passando ali na frente, era mais fácil ele imaginar que era um tigre e ficar lá quietinho, do que na hora que fosse um tigre de verdade, ele ir lá bonitão na porta da caverna e ser morto. Entende? Então, assim, essa questão de ter um pensamento mais negativo, essa questão de você imaginar coisas, ficar sempre imaginando o pior e tudo mais, vem muito lá de trás desses nossos instintos de sobrevivência. E fazia muito sentido lá atrás. O problema é que fomos crescendo não, né? Fomos nos desenvolvendo, fomos evoluindo, e o ponto é que continuamos com os mesmos medos, com os mesmos pensamentos negativos, com os mesmos pensamentos de que, nossa, meu Deus, será que é um coelho ou é um leão? Eu imagino que é um leão, só que hoje ninguém vai te matar. Hoje, esse risco de sobrevivência não é tão eminente igual era lá atrás. Não é. Hoje em dia, não, calma. Vai lá e vê se é um leão ou se é um coelho, porque não vai ter um leão na porta da sua casa. Tá tendo barulho na porta da sua casa? Às vezes é uma pessoa limpando a porta e não um ladrão que vai vir te assaltar. Pode ser um ladrão também, mas é mais difícil, entende? E aí os nossos pensamentos continuam focados no medo, focados no pior que pode acontecer. E isso, o que acontece com a gente por conta dessa parte, inclusive, do cérebro, da amígdala. O que acontece? Trava. E aí, na vida moderna, isso não é tão legal. Lógico, extremamente importante termos o medo. Crianças, normalmente, que não tem medo de nada, aí chega perto de uma janela e aí fala, toma cuidado, você pode cair. Aí os pais colocam o medo na criança. Por quê? Porque realmente é perigoso. E aí, a partir do momento que você começa a ter medo da janela, é um perigo, para me proteger. Porém, tem gente que não consegue chegar, não tem como você cair. Mas tem gente que não consegue chegar perto de uma janela. Eu tô olhando para lá porque ali é minha janela. Tem gente que não consegue chegar perto de uma janela de tanto medo, sendo que aquilo é uma ilusão da cabeça dela. Não existe todo aquele medo, não. A pessoa já é adulta, igual medo de elevador, enfim. E aí começa a criar fobias dentro de si por conta dessa questão de extremo medo. Certo, gente? Beleza. E aí... Cafézinho. E aí, gente, o que eu quero... uma coisa que eu anotei aqui, que eu estava pesquisando, né, para produzir essa live, e aí eu vi uma matéria, era super interessante, e eu achei muito interessante o exemplo que eles deram, que é o caso do medo numa montanha-russa, tá? Por quê? Porque normalmente, antes da gente ir para uma montanha-russa, dá aquele frio na barriga, né? Dá aquele medo, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tem gente que nem consegue ir, mas quem gosta, duvido. Mesmo que a gente goste, eu gosto de montanha-russa, mas sempre na hora de ir, dá aquele medinho. Até os mais corajosos sentem um medinho. Sim, mas aí a gente vai lá e depois se diverte. Concorda? Então, por quê? Porque é o seguinte, a hora que você vai para a montanha-russa, o seu instinto do medo, ele é ativado. Então, você tem o medo, sim. O instinto do medo, ele é ativado. Mas você percebe que o perigo não é real, que existe proteção, que existem vários cuidados que, sim, de fato, você não vai morrer. E aí, o que acontece na montanha-russa é só uma descarga de adrenalina acompanhada de dopamina. Isso aí é a segunda super interessante, tá?
que é associado ao hormônio do prazer. Então, todo aquele medo, todas aquelas sensações são substituídas por dopamina e adrenalina, que dá aquela sensação de que legal, adorei! Entende? E é uma sensação boa. Então, mesmo com o medo, a pessoa tem instintivamente a sensação de medo, porém ela percebe, calma, isso aqui não é real. E aí, na hora que está passando pela experiência de uma montanha-russa, tem essa descarga da adrenalina e da dopamina, que gera a sensação de prazer. Então, vocês percebem? O medo, ele sempre vai existir, porque é instintivo. E é muito importante você ter clareza disso. Você sempre vai ter medo, vamos dizer assim. Porém, você precisa começar a analisar o quanto aquela situação de medo é real ou não. Porque é isso que você faz numa montanha-russa, que faz você, em tese, se jogar de altos metros e ficar dando loopings dentro de um carrinho que tem só um cintinho aqui. Por quê? Porque você sabe que foi produzido, que na verdade não. Que, claro, pode dar algum problema? Pode. Mas você, na realidade, você sabe não. Mas as chances são muito pequenas. Ou seja, você consegue lidar com o medo e consegue se divertir a partir disso. E é isso que você tem que fazer com a sua carreira também. Você precisa aprender a lidar com o medo para conseguir tomar decisões importantes para a sua vida. Conseguir tomar decisões importantes na sua carreira. E muitas vezes se divertir a partir disso, tá? Porque normalmente o nosso trabalho não é uma montanha-russa de diversão. Mas muitas vezes também libera muitos hormônios de dopamina, que é o hormônio do prazer, ocitocina, que é o hormônio de amor. Enfim, pode liberar vários hormônios bons também trabalhando, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com os pensamentos que você tem. Por quê? Porque o medo é instintivo. Porém, quando você olha para o medo e o instinto fala, toma cuidado, aquele é muito perigoso, você vai morrer. Mas aí você olha e fala, não, é perigoso, sim, de fato, mas existe proteção. Na verdade, não é a pior coisa. Você desconstrói esse seu instinto, você reflete sobre aquilo, você gera um novo estímulo cerebral que controla esse medo, que permite que você alcance resultados, que você faça alguma coisa. Então, um grande segredo para lidar com o medo é a questão dos seus pensamentos, porque o instinto do medo sempre vai estar ali, todas as vezes. Tipo, ai, que medo. Sim, mas aí você fala, mas espera, isso é real ou eu tô fantasiando um pouco? Isso é real ou eu tô sendo extremamente negativo? Isso é real ou realmente é uma possibilidade entre 1 milhão? E aí você começa a ter controle sobre esse medo. Vocês perceberam, gente? Isso é muito importante vocês terem consciência. Por quê? Porque você começa a desconstruir toda essa questão do medo, toda essa questão de fobia. Por exemplo, eu estou usando exemplos do dia a dia, montanha-russa e tudo mais, para justamente você entender como você aplica isso no seu dia a dia, na sua carreira, ou na sua vida pessoal. Enfim, isso a gente pode aplicar em tudo. Então, por exemplo, eu tenho medo de elevador. Vamos supor que eu não tenho, tá? Mas vamos supor que eu tenho. Porque um dia, talvez, eu sofri já algum trauma que me, como disse, traumatizou. O próprio nome já diz. Ok, então eu tenho medo de elevador. E aí eu fico, meu Deus, se eu entrar no elevador, o elevador ele pode cair de uma vez só e eu morrer, porque é o seu instinto de sobrevivência. Toda vez que eu entro no elevador, por ter sofrido esse trauma, me vem esse medinho. Só que aí, se eu começar a analisar, mas espera, quantas pessoas sobem e descem todos os dias por esse elevador? Quantos acidentes já aconteceu com esse elevador? Nossa, nada nunca aconteceu, isso é super seguro. Olha aqui a data da manutenção, olha aqui de quanto em quanto tempo isso é analisado. Não, calma, isso não é um medo real. Não é uma situação real para eu ficar travada a ponto de querer subir, sei lá quantos lances de escada. Entende? E pronto. E aí você vai enfrentar o seu medo, enfrentar o seu trauma e aí vai subir o elevador. Um coraçãozinho talvez apertado, mas aí foi uma condicionada. Aí de novo, e de novo, e de novo. Até que uma hora você percebe que, opa,
você desconstrói essa limitação que existe na sua mente. Entenderam como é que funciona? Isso é tão legal, gente, da gente começar a entender, porque no fundo, é neurociência. No fundo, é entender como o nosso cérebro funciona, como que existe o medo dentro da gente, isso sempre vai existir. Por quê? Porque uma vez chegaram para mim e falaram, nossa, Carol, se eu pudesse, que eu fiz uma pergunta, né? Se você pudesse fazer um pedido para o gênio da lâmpada, o que você faria? Aí a pessoa falou, eu pediria para eu nunca mais sentir medo. Aí eu falei, mas isso é impossível. Você nunca mais querer ter medo é impossível, é natural, é instintivo, faz parte da essência humana. O medo nos protege também. O medo faz com que a gente tenha, sim, um viés mais negativo. E é por isso, gente, que é tão difícil a gente que a gente consiga ser mais otimistas. Por quê? Porque naturalmente temos uma tendência de quê? Uma tendência de olhar as coisas pelo lado mais negativo, porque é instintivo do ser humano procurar problema. Por quê? Porque se tiver um problema ali, eu preciso resolver. Porque se tiver um problema, eu posso morrer. Isso no mundo, lá atrás, na pré-história, fazia muito sentido, mas hoje em dia, a maioria dos nossos medos, a maioria das coisas que a gente cria, negativismos na nossa cabeça, não são pautadas numa realidade real. Entende? São pautadas em considerações que, tipo, principalmente se você assiste muito esses programas, né? Essa questão desses programas de acidentes, enfim, que falam muito de tragédias, eles mostram a tragédia da tragédia da tragédia. Mas tá, naquele bairro que aconteceu uma tragédia, naquela situação, existiram um monte de coisas boas que aconteceram ali, mas ninguém falou. E aí você fica focando na tragédia, na tragédia, na tragédia. Ou seja, você vai programando o seu cérebro para a tragédia. Então, é natural de você que, se acontecer qualquer coisinha, você vai pensar que vai acontecer uma tragédia. Por quê? Porque seu cérebro está programado para isso. Você alimenta o seu cérebro com esse tipo de pensamento. Ao invés de pensamento de, não, calma, tá tudo bem. Vocês conseguem entender? Por isso que ficar assistindo muitas reportagens negativas, coisas muito pesadas, vai alimentando a nossa cabeça de pensamentos negativos. E se a gente tem um sentimento, por exemplo, o medo, instintivamente, aí a gente vai pensar, né? Ah, meu Deus, eu tô morrendo de medo, não sei o que, não sei o que lá. E não conseguir ressignificar esses pensamentos, o que vai acontecer? Você vai travar. Por quê? Porque o único pensamento que você tem é pensamento negativo, que alimenta o seu medo. Se o seu medo for alimentado, você vai conseguir ter uma atitude? Não. Você vai ficar lá travadinho, pleno, sem conseguir fazer nada, travado de medo. E aí a sua vida não vai para frente. E aí a sua carreira não vai para frente. E aí as coisas importantes que você tem que fazer vencendo o medo, ou seja, ressignificando esses pensamentos negativos, você não consegue ir para frente, não consegue executar, e aí você se frustra. É esse o caminho que acontece. Percebe? Então, se você quer uma carreira em que você consiga tomar decisões, aprendendo a lidar com o medo, você vai ter que encarar o medo, você vai perceber, reconhecer ele, só que vai falar, ok, ele existe talvez uma possível possibilidade disso acontecer, mas eu vou trocar os meus pensamentos. E, gente, nesse sentido, eu sei que falando teoricamente parece ser simples, certo? Não parece ser nada complicado. Mas a realidade é que é desafiador. De fato, lidar com o medo é muito desafiador. Por isso que existe um exercício que eu sempre faço com os meus clientes de coaching, principalmente os meus clientes de coaching de carreira, em que eu ajudo eles a ressignificarem, ou melhor, não é nem ressignificar, a enxergar a situação por uma outra forma, tá? De uma outra maneira, para que eles consigam olhar para a situação que está acontecendo e falar, caramba, talvez não seja um cenário tão ruim, tá? É um exercício que eu chamo de pior cenário. E eu quero compartilhar esse exercício com vocês.
Se vocês estiverem com papel e caneta na mão, e se vocês estiverem em alguma situação agora que tá te tirando a paz, que tá te deixando com muito medo, é alguma decisão que você sabe que você tem que tomar, que você sabe que você tem que fazer, só que você fica jogando para frente, por quê? Porque você está com medo de tomar essa decisão. Agora é hora de você pegar um papelzinho, pegar uma caneta para responder essas perguntas que eu vou fazer para você e ressignificar isso. E trazer outros tipos de pensamentos para que isso pare de te travar. Fechado? Então, um minutinho para você pegar papel e caneta na mão. Se você estiver assistindo a gravação, dá uma pausa agora, vai pegar papel e caneta para fazer esse exercício junto comigo, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E se você estiver aqui ao vivo comigo, vai lá correndo, que dá. Enquanto isso, eu vou responder a pergunta da... Não é nem pergunta, é uma constatação da Amanda, que ela falou que precisamos aprender a dominar o medo e não deixar que eles nos dominem. Exatamente. E esse exercício vai te ajudar a aprender a dominar o medo para que você não seja dominado pelo medo. Exatamente, esse é o objetivo do nosso exercício, tá? Esse exercício, ele chama... Quer dizer, eu que dei esse nome, tá? Que é o exercício do pior cenário. Vamos lá. Então, primeira coisa que você vai anotar aí nas suas respostas é o que está efetivamente deixando você preocupado, ansioso nesse momento em relação à sua carreira. Então, coloca aí. Poxa, Carol, eu sinto que nesse momento, essa situação que está me deixando muito preocupada, muito ansiosa, e que está me dando muito medo. Ok, escreve aí. Qual é a situação que está sendo um problema para você, que está te travando, que você está com medo? Escreveu? Aí vamos para a segunda resposta, que é o seguinte. A partir dessa situação. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, para que vocês consigam entender melhor o exercício, tá? Vou dar exemplos de resposta. Então, vamos supor que, atualmente, o que está me deixando preocupada, ansiosa, com medo de tomar uma decisão na minha carreira, é que eu estou pensando em mudar de emprego. Porque eu não estou muito feliz, só que eu fico com muito medo do que pode acontecer. E aí, a segunda pergunta é, a partir dessa situação, qual que é a pior coisa que poderia lhe acontecer? Bom, então eu posso imaginar que se eu mudar de emprego e eu sair do meu emprego atual, eu posso não conseguir um novo emprego e ficar desempregada e atrasar as minhas contas e ter problemas por conta disso. Isso vai me deixar triste, isso vai me deixar mal. É essa pior situação que poderia me acontecer caso eu saísse do meu emprego e não conseguisse me reenquadrar no mercado, vamos dizer assim. Esperar ali o senhor avião passar. Bom, passou. E aí, beleza, escrevi a pior coisa que pode fazer. Aí a terceira é a questão que eu vou anotar aqui. Tá, isso ameaça a sua vida ou a vida de alguém? Então, se eu não conseguir me requalificar no mercado, isso ameaça a minha vida ou a vida de alguém? Não, ninguém morre por isso, tá? Talvez eu possa atrasar algumas contas, enfim, talvez eu vou ter que parcelar algumas coisas, mas assim, não, ninguém morre por isso, até porque se no pior cenário mesmo, eu, sei lá, ia me dar um jeito para colocar a comida dentro de casa. Ou então eu tenho meu marido que eu posso contar com ele, enfim. Isso não ameaça a vida de ninguém vai morrer por isso, ok? Aí a quarta situação. Então, supondo que o pior aconteça, de maneira prática, como você poderia resolver essa situação? Para lidar com o pior resultado possível, busque descrever todos os principais passos que você daria. Então, bom, vamos supor que eu não consiga, que eu saí do meu emprego atual porque eu não aguento mais, porque eu estou muito insatisfeita, eu não aguento mais o meu chefe, as pessoas com que eu trabalho, o meu salário, eu não sou reconhecida e eu saí, porque é isso que eu estou querendo fazer, só que eu estou com medo. E o meu principal medo, o pior cenário é eu não conseguir me recolocar no mercado. Acaba o tempo de seguro-desemprego e eu não me recoloco no mercado. Isso não prejudica a vida de ninguém, mas vamos pensar o que eu poderia fazer caso o pior cenário acontecesse. Bom, sei lá, eu não estou conseguindo me recolocar no mercado, uma das coisas que eu poderia fazer é, sei lá, conseguir arranjar um dinheiro fazendo Uber, por exemplo. Eu sei dirigir, eu tenho um carro, eu poderia tentar fazer um Uber. Ok,
ou alguma coisa que pudesse me dar uma renda extra. Vamos supor que eu tenho o dom de fazer bolo, e apesar de não querer fazer isso profissionalmente, eu poderia conseguir vender os meus bolos, que eu faço muito bem bolo, isso não é uma verdade, tá? Mas vamos supor. E aí eu poderia vender bolo. Ou então, algo que eu até vi aqui na internet, tem uma moça que ela até até me ofereceu, eu achei muito interessante, e ela é advogada, não sei se ela perdeu o emprego, eu não sei qual foi a situação, mas o que ela estava fazendo? Ela me ofereceu um serviço para ela ouvir os meus vídeos, ouvir as minhas lives e ela transcrever por texto. Ela transformar o meu conteúdo que eu faço em vídeo em conteúdo escrito. Isso eu posso, porque eu sei ouvir, eu sei escrever, eu poderia oferecer esses serviços digitais para as pessoas. Então, eu escuto o que você está falando e eu crio um texto a partir disso para se tornar mais um conteúdo para você. Pô, isso é legal, é um serviço no mundo digital que eu preciso ter só internet, que coisa que eu já tenho, e escrever. É um exercício que poderia me dar uma renda extra. Eu também, bom, então Uber, fazer bolo, transcrever conteúdos aqui do marketing digital. Eu também poderia, algo no mundo digital, aprender a editar vídeos, que é algo que existe uma demanda muito grande hoje em dia. É possível eu tirar uma renda disso e eu consigo aprender gratuitamente, por exemplo, no YouTube. E aí eu poderia aprender, apesar de não amar isso, seria uma forma de eu conseguir renda extras. Bom, nesse momento atual em que conseguir um emprego físico é bem complicado, porque normalmente os comércios atualmente não estão acontecendo, mas caso eu já tivesse passado toda essa situação atual, eu poderia buscar um emprego como secretária, por exemplo, ou como recepcionista, para realmente conseguir alguma renda até eu conseguir ter um dinheirinho a mais para pagar as minhas contas e também fazer mais cursos na minha área, porque já que eu não estou conseguindo me recolocar, talvez seja um indício de que eu esteja precisando desenvolver um pouco mais o meu currículo, caso seja esse o feedback que eu esteja percebendo, por que eu não passo nos empregos. Ou então me desenvolver pessoalmente para entender se realmente é nesse caminho e buscar entender melhor. Então, eu preciso de um dinheiro para que eu consiga realmente me recolocar no mercado de trabalho ou começar uma nova carreira. E, enquanto isso, eu posso fazer essas coisas extras. Pronto. Descrevi um monte de atividades que eu posso fazer, que não são coisas que eu amo, tá? Mas que me tira dessa situação caótica, tá? Então, me traz luz no fim do túnel. Porque antes, no meu exemplo, eu estava travada, porque, meu Deus, e se eu sair e não conseguir me recolocar? E isso me dava muito medo, isso me travava. Isso me falava, meu Deus, aí acabou minha vida, porque eu vou ter dinheiro até um certo período, depois vai acabar o dinheiro, depois eu vou ficar toda endividada, vai que essa minha família passa necessidade, vai que eu passe necessidade, vai que eu nunca volte para o mercado de trabalho e pronto, acabou, você desempregada o resto da vida. Por quê? Porque o nosso pensamento, a tendência é levar para esse pior cenário. Só que através das perguntas eu fui desconstruindo isso e fui buscando alternativas que não são alternativas que eu amo de paixão, mas são alternativas que me tiram desse cenário de, nossa, já era, nunca mais vou ser recolocada no mercado e ser desempregada para sempre. E aí, beleza. E a última pergunta é, depois que você analisou e que imagina que você pudesse dar todos os passos que você descreveu, como você se sentiria a respeito do resultado? Ou seja, caso eu tenha, sim, de fato, feito serviço de Uber, feito bolos e vendido como uma renda extra, ou feito serviços aqui do mundo digital e tudo mais, como que eu me sentiria? Eu me sentiria ainda um pouco angustiada por não estar me recolocando na minha área, caso seja a área que eu queria realmente, que eu gosto de trabalhar. Isso ainda continuaria aqui dentro de mim, porém eu estaria muito mais aliviada. Por quê? Porque eu consegui fazer coisas que realmente me ajudaram, que realmente eu consegui me virar, eu consegui ter a minha renda, eu consegui me desenvolver e hoje eu não trabalho, e aí eu não estaria mais trabalhando naquele lugar que estava só me sugando, que só estava me fazendo mal, porque realmente eu me sentiria ativa. Entende?
Então, são essas perguntas que você tem que responder, e depois que você responder todas essas perguntas, você vai analisar como você está se sentindo. E aí, meio que você desconstruiu o pior cenário. Meio que você agora entendeu que, calma, a pior da pior coisa que acontecer, que é o que eu consegui imaginar, que você conseguir imaginar, ela tem uma solução. Talvez não seja a solução dos seus sonhos, mas sim, você consegue se virar, você vai conseguir se adaptar, você vai ter energia, você vai estar em movimento e vai encontrar uma solução. E aí, dessa forma, você começa a perceber que você rompeu aquele padrão de pensamento que você não via a luz no fim do túnel, que estava te travando por conta de todo o medo, por conta de todas as hipóteses que você ficou imaginando, e começou a falar, opa, calma, realmente é ruim, eu não quero fazer Uber, eu não quero fazer bolo, eu não quero aprender, transcrever nada do mundo digital, mas assim, eu conseguiria fazer isso. Até eu ter condições, por exemplo, financeiras para me reajustar, para me atualizar, porque realmente, se eu não tiver R$1 no bolso, como que eu vou fazer um curso? Ah, mas eu posso buscar cursos gratuitos. Tem muito conteúdo gratuito, por exemplo, no YouTube, em livros que custam R$20, R$30. Então, sim, eu posso buscar me atualizar através de conteúdos mais baratos também. Mas caso eu queira fazer um curso maior, eu vou precisar de dinheiro. E para precisar de dinheiro, eu preciso me ligar. Então, você percebe que você desconstrói o pior cenário. E aí você consegue trazer novos pensamentos para cá. E trazendo novos pensamentos positivos de que sim, você consegue se virar, sim, você se vira. Sim, você consegue se virar, sim, você se vira, são os mesmos pensamentos, né? Mas trazendo novos pensamentos para você de como lidar com aquela situação que antes estava te travando, pronto. Aí você consegue perceber que, não, de fato, se eu quero sair do meu emprego, por exemplo, é possível. E se tudo de ruim acontecer, como o meu pensamento porque também o melhor cenário é você conseguir um emprego que seja muito melhor para você, que você seja muito mais reconhecida, que você tenha uma equipe muito melhor, que você eventualmente até ganhe mais, que você trabalhe com mais satisfação e mais motivação. Poxa, esse é o cenário que você vai buscar. Mas caso o pior dos piores realmente aconteça, você já começa a enxergar que existe luz no fim do túnel. Você já começa a perceber que, opa, calma, eu consigo lidar com isso também. Isso não seria legal se acontecesse, mas eu sei lidar com isso. E aí você aprende a lidar com o seu medo. Tá vendo a mágica? Mas vocês perceberam que não existe mágica? É simplesmente uma estratégia para que você lide com o seu medo? É isso que você tem que começar a fazer. Porque assim você não deixa que o medo te controle. Você começa a entender o que está gerando o seu medo, quais são os pensamentos negativos que estão gerando essas sensações de medo, para que a partir disso você ressignifique e consiga realmente ter atitudes, ter novos pensamentos para que você não fique travado. É essa a ideia. Gente, vocês entenderam essa questão do medo? É muito interessante sempre desenhar o pior cenário. Sempre desenhar o pior cenário. Vocês conseguindo desenhar o pior cenário, vocês vão conseguir aprender a lidar com o medo e trazer novos pensamentos para que assim você ressignifique e assim você não trave.